Olá, no Direito Sem Fronteiras desta semana, vamos falar sobre a mega explosão no Líbano, que deixou mortos e feridos e provocou uma enorme devastação na capital Beirute. Um depósito de nitrato de amônia na região portuária pode ter sido a causa do acidente, que ainda provocou a renúncia do primeiro-ministro Hassan Diab e todo o seu gabinete. Veja na reportagem. Cenas de destruição e terror. Logo após a explosão em Beirute, capital do Líbano, as imagens que mais pareciam de um filme de ficção correram pelas redes sociais. Os registros eram de espectadores, os próprios moradores da cidade, que ainda não entendiam bem o que acontecia. No céu, um cogumelo de fumaça gigantesco, que mais parecia o da bomba de Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. O acidente deixou centenas de mortos e milhares de feridos. Segundo o governo libanês, a causa pode ter sido quase 3.000 toneladas de nitrato de amônio armazenado de forma irregular no porto da capital há 6 anos. O primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, renunciou ao cargo menos de uma semana após o acidente e logo após a saída de outros 3 ministros. Pouco antes do anúncio, Hassan afirmou que a explosão foi resultado da corrupção endêmica no governo. Para debater o assunto, vamos conversar via Skype com Florisbal Delomo, pós-doutor em Direito e especialista em Direito Internacional, e também com Silvio Batello, pós-doutor em Direito e especialista em Direito Internacional. Muito obrigado pela presença aqui em nosso programa. Eu começo aqui a nossa conversa com o Dr. Florisbal. O primeiro-ministro Hassan Diab está certo? O senhor acha que a corrupção no Líbano chegou a tal ponto que uma explosão dessa pode até ter sido causada por negligência? Concordo plenamente. Tudo que se viu se evidencia que a corrupção do governo, a culpa do governo é total. O próprio primeiro-ministro, que acabou de renunciar, ele disse que há uma corrupção endêmica no Líbano e que provocou esse caos no país. Silvio, o que você achou dessa demissão, digamos, conjunta do gabinete do primeiro-ministro Hassan Diab? Sim, acompanho a opinião do professor Florisbal. Realmente a situação é quase insustenível. Só para complementar, acredito que muita dessa corrupção também se deve à própria estrutura política, à organização do governo libanês, uma estrutura muito complexa, muito segmentada, em que o poder é dividido por partidos políticos com indicação religiosa, com forte presença religiosa. Tudo isso faz, esse fatiamento do governo estimula e favorece o crescimento da corrupção no país. Ô Silvio, apenas para dar uma reforçada nesse conceito que você acabou de emitir sobre a divisão política e religiosa na formação do governo. Você tem um presidente, né, uma república presidencialista, parlamentarista, Sim. E para ser presidente é preciso que seja cristão, salvo engano, é isso? Perfeito, isso aí. A divisão do poder, o presidente é um cristão maronita. O presidente do parlamento é um muçulmano xiita e o primeiro-ministro é um muçulmano sunita. E os cargos do governo também seguem essa divisão, enquanto que no parlamento, as cadeiras do parlamento são divididas 50% para os cristãos e 50% para os muçulmanos. Só que dentro desses 50% para muçulmanos e cristãos, nós temos que lembrar que no Líbano há 17 facções religiosas. Então, dentro desse grupo de 50%, por sua vez, tem divisões para dividir as cadeiras do parlamento. Doutor Florisbal, esse caldo político, quer dizer, é preciso fazer um tempero muito bem feito para que não haja conflito. É possível fazer uma gestão política e pública diante de um quadro, de uma necessidade de composição tão difícil como essa? Eu acho muito difícil, e ainda mais no contexto do Líbano, porque são os cristãos maronitas, são os sunitas, são os xiitas, e como o professor Silva acabou de falar, ainda são 17 facções, e tem inclusive o pessoal do Hezbollah, enfim,
é muito complexo. Eu acho que, de fato, não sei como é que vai continuar daqui para diante, mas eu acho que eles vão ter que fazer um colchão de muito sábio, muito delicado aí. Perfeito. Silvio, uma questão muito pertinente em relação ao Líbano, também colocada aqui pelo Dr. Floresbal, é a questão do Hezbollah. Vamos contextualizar um pouquinho qual é a importância desse grupo no Líbano hoje e qual é a função desse grupo hoje e qual é o impacto desse grupo hoje na formação do governo. Sim, Bob. O Hezbollah realmente é um elemento político que não tem como evitar quando se fala do Líbano. Para começar, desde o ponto de vista político, o Hezbollah ele detenta o 10% das cadeiras do parlamento. 10%? E alguns ministérios. 10% das cadeiras do parlamento estão na mão hoje do Hezbollah. E possui ainda alguns ministérios. Então, no âmbito interno, eu sempre digo, o Hezbollah parece uma moeda de duas caras. Né? No âmbito interno, ele tem um poder político tremendo. E a população libanesa vê o Hezbollah quase como um garantidor da segurança nacional. Porque o exército libanês ele praticamente não possui armas pesadas. As armas pesadas estão nas mãos do Hezbollah. Então, há quase um consenso, poderia-se dizer, o Hezbollah ele é aceito e ele ganhou esse destaque porque tem apoio da população. A população se sente segura tendo o Hezbollah no país. Por outro lado, nós sabemos que o Hezbollah, muitos países catalogam o Hezbollah como um grupo terrorista. Esse é o grande entrave hoje quando falamos do Hezbollah, né? Terrorista visto de fora, salvador da pátria visto de dentro do Líbano. Perfeito. Floresbal, por favor, a questão do Hezbollah, a questão do terrorismo e a questão dessa guerra técnica que existe até hoje com Israel. Num certo momento, o primeiro-ministro ou o presidente, um dos dois chegou a mencionar que a explosão poderia ter sido provocada por um atentado com um míssil. Como é que o senhor analisa essa possibilidade? Eu não entendo, assim, não constato até agora, nada que possa levar nessa condição. Mas o grupo realmente, como o professor Silvio muito bem enfatizou, o Hezbollah ele tem uma fama, uma notoriedade, talvez por um expressivo número de países, como um grupo terrorista. E aí, como Israel tem um problema até local, porque como Israel é muito pequeno e está rodeado de países ali que são muito difíceis para ele. Então, acaba fazendo com que Israel se sinta ali muito ameaçado. E, então, se tem alguém que está ameaçado, qualquer coisa que saia errada, a gente pensa que aquele ameaçado é o que trouxe isso aí. Mas eu não vejo assim, não me parece que isso tenha acontecido, assim, porque que isso seja muito forte. Até porque você verificou que Israel chegou agora nesse movimento de solidariedade internacional em favor do Líbano, Israel chegou a se oferecer meios, recursos e até médicos, digamos, que obviamente foram até mal vistos, mal pensados e até quase pegados como um deboche. Mas não poderia, porque Israel então esclareceu que não iriam, claro, médicos de Israel para o Líbano, mas que eles poderiam atender em Chipre, que fica na ilha de Chipre, que fica a 200 quilômetros dali, e aí poderiam ser atendidas pessoas ali. Perfeito. O professor mencionou Chipre. É interessante lembrar também que a explosão foi tão forte que a 200 quilômetros mar adentro foi possível sentir o impacto dessa explosão. As pessoas foram para as ruas, fizeram protesto, estão fazendo ainda, e a situação no Líbano está muito longe de um acordo próximo, de um acordo que coloque a vida do país, até porque a vida do país em dia, até porque houve destruição de um depósito de comida, de grãos, e isso acarretou uma demanda por solidariedade, por apoio, por logística muito grande em relação ao Líbano. Mas voltando à questão do Hezbollah,
eu queria fazer a seguinte pergunta. Só fazendo aqui um retrospecto sobre a chegada desse produto químico, o nitrato de amônia ou de amônia, né, que chegou ali e ficou estocado há 6 anos. A pergunta é a seguinte, esse produto veio da Rússia. O navio, ele tinha uma bandeira da Moldávia, tá certo? E teria ido para Beirute, e antes de chegar a Beirute, o comandante recebeu um comunicado de uma empresa russa de que era para descarregar o produto em Beirute. A questão é a seguinte, nós sabemos que produtos explosivos, e aí eu quero fazer uma pergunta do ponto de vista jurídico internacional para venda de armamentos e produtos explosivos, porque há necessidade no documento de exportação de um end user, ou seja, o usuário final. Como esse produto ficou no Líbano se o comprador final era Moçambique? Qual foi a mágica feita para isso? Silvio, começo com você. Sim, não ficou tão clara, pelo menos até agora, não ficou muito esclarecido as situações pelo qual o navio chegou em Beirute, por que se descarregou, por que o navio não seguiu viagem. Estava assistindo esses dias uma entrevista que fizeram, a BBC fez com o capitão do navio. Sim. Ele informa que houve um problema técnico no navio e ele foi obrigado a parar em Beirute por um problema técnico. E como não se tinha dinheiro, a mercadoria foi apreendida e foi descarregada em Beirute. Então, a situação da chegada desse material em Beirute ainda gera algumas controvérsias. A realidade é que essa mercadoria chegou lá, esse nitrato chegou em Beirute, foi descarregado e há teorias de que essa mercadoria, inclusive, estaria indo para insurgentes sírios, que é a mercadoria que foi propositalmente levada para Beirute para ser levada a insurgentes sírios e que foi apreendida pelo governo libanês e ficou lá estocada no porto. O que acontece depois da chegada desse navio lá, o que nós podemos apreciar é uma cadeia consecutiva de negligência por parte do governo de Beirute. Se era nitrato que saiu da Rússia com o fim de armar insurgentes sírios, ou se ia efetivamente para Moçambique, acho que agora pouco importa, né? O que importa agora é apurar as responsabilidades de por que essa mercadoria ficou tantos anos mal depositada naquele porto. Certo. Dr. Floresbal, a questão humanitária, o Líbano hoje atravessa uma situação difícil. Eu vi uma entrevista de uma representante da Cruz Vermelha dizendo que 200 mil crianças, incluindo refugiados sírios, de uma guerra que já dura mais de 10 anos, mais de 11 anos, muitos sírios moram em Beirute e em outros lugares do Líbano e foram os primeiros a serem afetados por essa grande explosão. Como é que nós poderíamos resolver ou amenizar a situação do povo libanês neste momento? Bom, eu acho que está sendo feito, estão sendo dados passos expressivos nessa direção. E com esse cuidado, porque se o primeiro-ministro disse que é endêmica a corrupção lá, está havendo um expressivo zelo internacional de que tudo passa pela ONU. Por exemplo, na videoconferência que houve no dia 9, entre as maiores autoridades mundiais, os maiores presidentes, liderado pelo presidente da França, houve um substancial apoio para o Líbano e ficou bem esclarecido que seria administrado pela ONU. Que era para ter certeza que o governo que ia chegar aos destinatários. Perfeito. Então, isso aí eu acho muito importante que a ONU esteja na frente, assim, esteja na liderança desse apoio. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho, ok? E você, continue com a gente, não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre a explosão no Líbano e suas consequências. O Silvio, o Dr. Floresbal estava comentando o seguinte, você certamente ouviu no final do primeiro bloco, ele dizendo que a ONU está praticamente servindo como
o órgão organizador da remessa dessa ajuda humanitária. Você acha, qual a sua previsão para a solução desse impasse? O presidente francês e outras autoridades do mundo já chegam a dizer que o Líbano corre um sério risco de desaparecimento. É importante notar que o Líbano foi criado a partir da Segunda Guerra Mundial, como outros países do Oriente Médio. O Iraque, o Líbano, enfim, vários países que foram divididos após a Segunda Guerra Mundial. O território do Oriente Médio foi dividido a partir daquele conflito. Há risco de desaparecimento do Líbano após esse incidente? Acredito que com a intervenção internacional, com a participação da ONU, esse discurso do presidente francês, acredito que o risco de desaparecimento fique longe, mas que a ajuda é fundamental, ela é. Isso, o presidente Macron, ele foi muito feliz, eu gostei, porque ele deixou muito claro, para que o Líbano possa se recuperar, é necessário a unidade nacional. É necessário que essas facções políticas se unam em prol do país. A crise, para quem está de fora, talvez não tenha uma dimensão da situação do país neste momento. Ocorre que o Líbano, 85% dos alimentos consumidos no país são importados. Praticamente toda a comida do país vem pelo porto, que hoje não existe mais. Vocês falavam, professor Florisbal, e tu, Bob, fazias referência aos refugiados. São quase 2 milhões de refugiados. E muita gente para alimentar. Na explosão, 3 hospitais foram completamente destruídos em Beirute e 2 ficaram operando com menos de 50% da sua capacidade. Se não houver essa ajuda internacional, que está acontecendo, graças a Deus, realmente, o Líbano corre risco de desaparecer. A ajuda internacional está chegando e, como o professor Florisbal muito bem falava, a ONU está capitaneando esse auxílio e organizando esse auxílio ao país. Perfeito. Nós vimos recentemente que o Brasil também acabou enviando ajuda humanitária, não é? A comunidade libanesa em São Paulo, principalmente em outros lugares do país, essa comunidade fez aí uma coleta, uma arrecadação de milhares de produtos e esses produtos estão chegando ao Líbano a partir da cooperação internacional. Florisbal, queria te perguntar uma coisa em relação à questão dos refugiados. Recentemente eu vi uma entrevista de um pai de família sírio que estava refugiado próximo ali ao porto. A casa dele foi destruída completamente. Ele perdeu acho que 1 ou 2 crianças e disse o seguinte: nós fugimos da Síria por conta da guerra e a nossa casa foi destruída numa explosão no nosso refúgio. Será que a guerra está nos perseguindo? Até que ponto esses refugiados terão uma vida segura no Líbano agora? Olha, os próprios libaneses, ao longo da história, eles sentiram a necessidade de sair de outros países. E não é por nada que aqui no Brasil nós temos, segundo alguns dados, o dobro de libaneses que há no próprio país. Aqui nós temos 12. E a expressão sociedade libanesa, nós temos quase tudo que é cidade. Aqui no Rio Grande do Sul, em várias cidades, tem sociedade libanesa. Em São Paulo, um dos hospitais mais valorizados, já estamos falando em um hospital, lamentavelmente não há hospital lá, mas o hospital sírio-libanês em São Paulo é um dos mais importantes do país. Quer dizer, então, essa situação aí vai fazer, e eu também volto à história de desaparecimento, eu não acredito absolutamente em desaparecimento, porque eu acho que a sociedade libanesa, o pessoal libanês, a sociedade com S, a sociedade como um todo, e você viu isso em São Paulo, e como o Silvio muito bem destacou, a quantidade de alimentos e de medicamentos que eles mandaram, foram questão de 6 toneladas, mais uma aeronave cheia de material, e inclusive figuras expressivas que são libaneses. O chefe da missão brasileira lá, ex-presidente Michel Temer, é filho de libaneses que vieram do Líbano casados, os pais dele, com 3 filhos, 3 irmãos mais velhos.
O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Scaff, é libanês. É que foram os dois que foram ao Líbano agora, o ex-presidente e o Scaff, para liderar isso aí. Perfeito. Então, eu acho que o que pode acontecer é que o pessoal lá, tanto esses que foram da China, da Síria, e agora estão, como disse, vim para cá e aqui está acontecendo a mesma coisa, que esses aí acabem indo para países mais seguros, porque o contexto da região está bastante difícil. O local onde está o Líbano, que é um país de 10 mil quilômetros quadrados apenas, ele corresponde a 3, 4 municípios médio aqui do Rio Grande do Sul em extensão. Esse país foi o berço há 7 mil anos dos fenícios, que, como se sabe, tem uma história muito importante na humanidade, e a referência até de que os fenícios tenham chegado ao Brasil na ocasião. Perfeito. Silvio, qual o papel da Cruz Vermelha nesse momento para a resolução desse problema mais emergencial do Líbano? O papel da Cruz Vermelha é fundamental. Cruz Vermelha, o Crescente Vermelho, o Cristal Vermelho. Às vezes as pessoas confundem um pouco a Cruz Vermelha com uma questão religiosa, né? Ah, é? A Cruz Vermelha não tem nada a ver com questões religiosas. Não. O símbolo da Cruz Vermelha, essa bandeira branca com a Cruz Vermelha, não é outra coisa que as cores da bandeira da Suíça, ao contrário, né? As cores da bandeira da Suíça, porque a Suíça sempre foi neutral, em homenagem aos fundadores, que são todos suíços, e a sede ainda fica na Suíça, é que as cores desta instituição é esta Cruz Vermelha, mas não tem nada a ver com questão religiosa. Quando começaram as atividades da Cruz Vermelha, os muçulmanos achavam essa bandeira Cruz Vermelha um símbolo do catolicismo. E para que a Cruz Vermelha possa atuar em lugares árabes, é que se colocou o Crescente Vermelho como símbolo, e agora, mais recentemente, esse Cristal Vermelho. Mas quando nós vemos qualquer um desses 3 símbolos, seja a Cruz Vermelha, seja o Crescente Vermelho, ou seja este Cristal Vermelho, é sinônimo de proteção. As pessoas têm que ver esse símbolo como uma proteção, e uma proteção que neste momento no Líbano é fundamental. A ajuda humanitária e os trabalhos da Cruz Vermelha são essenciais. São tão essenciais como a comida é a participação da Cruz Vermelha para ajudar os feridos, mais de serem feridos. E nós temos mais de 300 mil pessoas desplaçadas por causa da exploração. É muita gente para ajudar. Perfeito. 300 mil pessoas praticamente morando nas ruas, já não há abrigos suficientes. Floresval, o seguinte, é possível que a guerra da Síria tenha um peso decisivo para a humanização, para a solução desse problema emergencial no Líbano hoje? Eu pergunto isso por conta do fluxo de refugiados. Seria possível um armistício nessa guerra para que a situação se acomodasse um pouco? Olha, isso é um sonho de todos nós. Eu que me sinto assim um humanista, sempre imagino que a Síria tinha que se pacificar. Eu não vejo como esse povo sofre. Como esse povo sofre, o que tem mais em qualquer país, o número de refugiados sírios. Mas é uma coisa lá que tem muito a ver com a geopolítica mundial. Quer dizer, os países mais expressivos, Rússia, China, os Estados Unidos, ficam apoiando lá, e o governo de lá, que é um governo ditatorial, assim, com os sírios, é muito, muito drástico. E aí, então, os coitados ficam fugindo para outros países. E isso aí cria problema para o Líbano, com certeza, porque esse número que está aí tende a aumentar, e se houvesse, Bob, como tu falaste, esse sonho assim, de pacificar, de terminar com a guerra na Síria, isso aí seria, vamos dizer, a solução para muitíssimos problemas no mundo, e até esses maus refugiados, no modo geral, que estão fugindo. Então, a pacificação da Síria, ou não digo pacificação total, mas a diminuição do problema na Síria, do problema bélico na Síria, seria fundamental
para a solução de todo aquele contexto regional ali que está muito interpenetrado. Além da questão da explosão em si, que nós vimos aqui, uma explosão que deixou 300 mil pessoas sem casa, com pouca comida, a situação dramática, ainda temos a situação da Covid. O Silvio, ainda temos a Covid, né? A doença ainda está se alastrando por lá. E os hospitais destruídos. Sem hospital, a situação é realmente complicada mesmo. Esse Covid que aparentemente chegou para ficar, e em regiões onde não se tem hospitais, sequer pode fazer os testes para ver quem é que está com a doença, quem é que não está com a doença, o que faz com que se multiplique ainda muito mais rápido, né? A situação é muito complexa mesmo. Floresbal, qual é a sua expectativa para a solução desse problema mais crítico do Líbano hoje? Nós temos a Covid e temos também a fome. Como é que se pode atacar uma situação dessa? Eu não me lembro de uma situação recente em que um país tenha sido vítima de uma explosão como essa, no meio de uma pandemia tão dramática como essa da Covid. O senhor tem alguma lembrança de algo parecido, não? Não tenho. E isso aí até eu sempre procuro ver um viés, uma coisa positiva de tudo isso. Quando tu estava referindo aí, Bob, a história da Covid, eu fiquei imaginando o seguinte, ó. Hoje nós aqui, cada um de nós aqui, fechado em casa, estamos imaginando a Covid como uma das coisas mais insanas e improváveis da humanidade. O povo libanês agora conseguiu ter algo pior. Minimizou a Covid. Me parece que, até porque a Covid mata, sei lá, no máximo 90% das pessoas que ela afeta, ou não tem como ser muito mais de 90 mil. E essas tragédias como lá destruiu a metade da cidade de Beirute, destruiu os hospitais, como o Silvio muito bem falou, 3 hospitais, destruiu 2 completamente, e está deixando 6 mil pessoas sem casa, quantos outros afetados, sem abrigo. Então, me parece, mas foi dito, eu achei uma frase muito interessante, que diz que o Líbano sempre vai superar, que a desgraça que tem no Líbano, sempre a próxima pode ser pior do que aquela, mas que o Líbano vai se levantar. Eu confesso para ti, Bob, e para o Silvio, que eu que não tenho nenhuma ascendência, até onde eu sei, libanesa, a simpatia que formando por esse país, pelo contexto que eu já sinto aqui, na minha cidade, aqui na região, tudo que é lugar, essas pessoas libanesas. Então, eu acho que isso aí pode ser muito importante para nós, por assim dizer, considerar superada a Covid. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente, a divisão de conhecimento e os comentários. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação completa no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.